Olá, pessoal do curso de Ciências da Natureza do IFP EAD, professor Diogo, mais uma vez aqui para a nossa segunda videoaula, nós vamos tratar agora de acordo com a programação que vocês têm na ementa, traremos aqui 4 pensadores, dos mais importantes que serão necessários para a abordagem do nosso conteúdo. Durkheim, Karl Marx, Max Weber e Pierre Bourdieu, de acordo com o que vocês têm aí no conteúdo de vocês. Após a criação da sociologia por Augusto Comte, a teoria chamou bastante atenção devido à forma como ela se pretendia uma ciência que abordasse o comportamento humano e as dinâmicas das transformações sociais. Um pensador desse período muito importante chama-se Émile Durkheim. Durkheim pôde trazer um desenvolvimento para a teoria social que até então ela não havia atingido. Então, Durkheim apresenta novos elementos para a sociologia, como, por exemplo, o ponto principal da sua sociologia, que é a noção de fato social. Para Durkheim, a sociologia deveria ser feita, deveria ser produzida, deveria ser metodologizada através do que ele chamou como fato social. Esse é um ponto importante que vocês devem ressaltar nos textos que vocês têm aí. E para Durkheim, a sociologia deve ser a disciplina de orientação para as diversas políticas, deve ser a disciplina de orientação para as diversas comunidades, para os diversos empreendimentos que a sociedade, que nós temos em sociedade, né? Então, a Durkheim, no início da sociologia, também pensa a sociologia, assim como Comte, também como uma física social. Como eu falei para vocês na última videoaula, o que os criadores da sociologia no seu início pretendiam era uma ciência baseada nos moldes de como Newton fundou a ciência da física. Então, no início da sociologia, esses pensadores trazem questões importantes, como a questão do fato social, que é toda ação que tem dentro da história uma concretude a partir da qual pode ser estabelecida como um ponto de partida para o início de uma pesquisa sociológica, para o que de fato seria o material de estudo da sociologia. O segundo pensador que nós trazemos aqui, pessoal, chama-se Karl Marx. Marx é um filósofo, economista alemão que criou a teoria econômica conhecida como socialismo a partir de sua grande obra, que foi o Capital. Em sua grande obra, O Capital, Marx analisa os impactos, as transformações causadas pelo sistema capitalista nascente, que à época da Revolução Industrial, a época de Marx, estava a todo vapor. Então, Marx sente uma necessidade de analisar como os impactos da industrialização, como os impactos da nova dinâmica de trabalho gerada pelo capital, como ele transforma a sociedade. E Marx tinha no trabalhador o ponto principal de sua análise. E a partir da sua obra O Capital, Marx empreende uma crítica ao sistema capitalista da época em prol de melhores condições, de uma melhor dinâmica, de um melhor amparo aos operários, aos trabalhadores. Marx empreende a crítica ao capital em alguns pontos principais que vocês poderão ver aí no conteúdo, sendo que um deles é a exploração por parte dos industriais que tinham o equipamento, que tinham a estrutura das fábricas, que tinham o capital,
e justamente a forma como esses trabalhadores eram explorados. Na época de Marx, não existia jornada de trabalho, não existia férias, não existia condições mínimas para que o trabalhador, condições de salubridade, como nós conhecemos hoje. Então, Marx, à época, constatou que os trabalhadores, não existia idade mínima, existia crianças de 12, 13 anos trabalhando, não existia jornada de trabalho, os trabalhadores chegavam a trabalhar incríveis 16 horas por dia, sob condições péssimas. E isso fez com Marx analisar como o impacto dessa dinâmica de trabalho, o que esse tipo de transformação social poderia acarretar para a sociedade. O terceiro pensador que nós trazemos aqui chama-se Max Weber. Max Weber, também analisando as transformações que o capital produziu na sociedade, propôs o conceito de burocratização estatal. Esse é o ponto importante na filosofia de Weber, onde ele acredita, onde ele teoriza que o Estado é um imenso mecanismo racional que controla a vida das pessoas a partir e produz o que ele chamou de ação social. A partir da racionalização desse Estado, dos mecanismos que esse Estado usa para controlar a vida das pessoas, produz o fato que se chama de ação social. E essa ação social, para Weber, ela deve tender a uma racionalidade crescente por meio dos controles do Estado. Essa racionalidade pretende, segundo o final a crítica de Weber, um controle social onde visa tanto uma organização social como um método de propor uma forma de conviver em sociedade, uma forma de sociedade. O outro pensador que nós trazemos aí é Pierre Bourdieu, da pedagogia conhecido como pedagogia progressista. Essa pedagogia pretende desfazer os moldes tradicionais em que a educação, em que as formas de educação eram conduzidas. E próprio Pierre Bourdieu acaba por propor uma forma de educação mais livre, uma educação mais abrangente, que não estivesse sujeita aos mecanismos de controle, aos mecanismos de racionalização estatais, que, segundo ele, tem como meta simplesmente o controle da vida das pessoas, e isso, ao contrário de proporcionar uma educação livre, dinâmica, entrava os processos educacionais, formando pessoas a partir de determinados tipos de interesses corporativos que não atendem à demanda por liberdade, por maior entendimento, por maior conhecimento. Então, pessoal, esses são os pontos importantes: Durkheim, Max Weber e Pierre Bourdieu. Apontei os pontos principais que vocês encontrarão aí na apostila. Bons estudos e até a próxima aula.